Olá, queridos, a paz de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Já estamos na aula 7, a sétima aula, e nessa aqui nós, de uma forma, encerraremos a participação nesse curso. E a minha oração aqui, de verdade, é que essas poucas palavras que tivemos nesse contexto, que elas sirvam de sementes na tua vida. E aqui minha ideia de semente, como uma analogia muito fácil, é que ela venha germinar, crescer e frutificar ao seu tempo. Há um tempo de maturidade, maturação. As coisas com Deus não acontecem do dia para a noite. É um processo, às vezes um processo longo, que leva décadas. Veja, o próprio Josué, o servo de Moisés, ele serviu a Moisés 40 anos. Após 4 décadas, ele ouviu uma palavra. Josué, levanta-te, porque eu te usarei para fazer com que esse povo passe o Jordão. E assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Esse assim como Moisés, ele aguardou 40 anos. Mas 40 anos se preparando, 40 anos servindo, 40 anos servindo com fidelidade. Começou como servo de Moisés e terminou como servo do Senhor. E certamente Josué não tinha clareza plena do que Deus iria fazer nele e através dele. O tempo, a decisão, a caminhada, à medida que andamos, ela vai se aclarando e percebemos o que Deus tem para fazer em nós e através de nós. E aqui eu já ponho para você que a minha ideia é que eu seja uma pequena participante, uma semente no seu processo de formação, porque eu tenho certeza plena que Deus te levará a lugares altos e através da sua vida o nome do Senhor será glorificado. Por quê? Porque você é igreja, igreja do Senhor, eclesiologia, disciplina que estuda a igreja, coluna e firmeza da verdade. Veja, ao pensar aqui em igreja, estou pensando no corpo de Cristo na terra. Igreja não é uma instituição do Antigo Testamento. Igreja é uma instituição do Novo Testamento, porque ela é formada pelas pessoas que tiveram uma experiência de conversão com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Portanto, ela é notadamente cristológica, cristocêntrica, logo do Novo Testamento. Essa igreja que já estava no coração de Deus, porque é um projeto de Deus na experiência humana, ela ganhou vida e voz, ela veio existir exatamente no tempo de Jesus, com a sua morte e ressurreição. Ele mesmo declarou, também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja foi consolidada na morte e ressurreição de Jesus e apresentada ao mundo historicamente no dia de Pentecostes, porque essa igreja, além de ser o corpo de Cristo, ela é também o templo, a morada do Espírito Santo. Essa igreja está relacionada à pessoa do Pai, porque o Pai esse Deus vivo, ele é o dono da igreja, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Essa igreja, coluna e firmeza da verdade, pertence ao Deus vivo, mas essa igreja tem como fundamento a pessoa de Jesus e tem enquanto morada o Espírito Santo, porque ela é trinitariana. Essa igreja, a noiva do Cordeiro, que de fato expressa a missão de evangelização, de expansão do reino da terra, uma instituição inabalável, porque carrega exatamente o poder do Espírito nela, que a impulsiona, que a projeta, que faz com que ela atinja a missão para a qual ela foi designada, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não com poder humano, não com poder político, não com poder econômico, mas com o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa igreja maravilhosa, ela de fato avança. Não tem nada nesse mundo que impeça o avanço, o progresso dessa igreja, porque ela tem uma palavra liberada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem imperadores, reis, políticos, poder econômico que tente silenciá-la. Historicamente, já enfrentou muitos problemas e desafios, mas permanece a sua marcha triunfante, vitoriosa, porque ela caminhará até o dia que ouvirá o toque da trombeta e estará para sempre com o Senhor. Essa igreja é o corpo de Cristo na terra, o projeto de Deus na experiência humana, a coluna e firmeza da verdade e o templo do Espírito Santo. Ela é formada por aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo e que saíram das trevas para a sua maravilhosa luz. As portas do inferno, ou seja, o poder da morte, o poder do mal, do inferno, não são capazes de prevalecer contra ela. Os temas aqui citados fazem parte da disciplina eclesiologia. Eclésia, ou eclesia, tem a ver com os chamados para fora, porque igreja é convocação, igreja é assembleia, igreja é reunião, igreja é congratulação, igreja é aglomeração, porque igreja é coletivo. Um povo que ouviu a voz de Deus, que estava nas trevas, ouviu a voz, foram chamados e se reúnem com uma pauta. Que pauta é essa? Primeira, adorar aquele que vive e reina para sempre. Segundo, evangelizar, pregar a palavra até os confins da terra e aguardar a volta de Jesus, porque essa igreja, com o Espírito, clamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois bem, aqui passamos por várias matérias e agora aqui por uma que de alguma forma é profunda, é densa. E não vou aqui querer esgotar esse assunto porque me resta pouco tempo, mas apenas te apresentar temas relacionados à escatologia ou aos eventos escatológicos. Ao pensar aqui em escatologia, pensamos na disciplina que estuda as últimas coisas que hão de acontecer, de acordo, é claro, com os propósitos de Deus revelados nas Escrituras. Aqui estão alguns deles. Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, a ressurreição dos mortos. Terceiro, a grande tribulação. Quarto, as bodas do Cordeiro. Quinto, tribunal de Cristo. Sexto, julgamento das nações. Sétimo, o grande trono branco. E, por fim, o estado eterno. São elementos que acontecerão, que estão presentes nas profecias bíblicas e que você deve estudar, avançar. É nessa esteira aqui que você entende a atuação, por exemplo, do anticristo, do falso profeta, daquele período terrível de sofrimento que jamais existiu, né? e que não aconteceu e nem acontecerá por conta do seu aspecto pessoal, singular, único, de um sofrimento jamais experimentado. Nesse tempo em que o anticristo governará, aí você precisará, de um modo muito claro, fazer uma análise das semanas de Daniel e, sobretudo, da última semana, da 70ª semana de Daniel, que coincide com a grande tribulação. E se você quiser saber mais sobre isso, aqui eu quero te chamar a atenção, você pode ir ao meu canal, @pastor Gilson Paulo Oficial no YouTube. E lá tem aulas, comentários sobre o aspecto da disciplina escatologia e você vai crescer e avançar. Mas também aqui, é claro, você precisa se apropriar da bibliografia básica que você tem disponível na apostila, que você tem acesso, porque você faz parte do curso, e lá, na parte final, tem algumas
literaturas que eu coloquei para você comprar, adquirir e avançar. E cada matéria aqui analisada, estudada, nesses livros elas são aprofundadas, de modo que você vai crescer na presença de Deus. O meu aqui desejo e anseio é que essas minhas palavras sirvam de despertamento para aguçar a sua fome, a sua curiosidade e te motivar a crescer e avançar, porque longa é a tua caminhada. Apenas começamos. Há uma carreira proposta. Vá em frente, de modo consistente, determinado, firme, avançando, como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito, de fé em fé, de glória em glória, mas nunca pare, avance, vá em frente, porque Deus é contigo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.